o seguinte: estás combatendo o maior sistema da terra. Nós temos o poder nas mãos. Você é um, nós somos milhares. E todos que tentaram se levantar, caíram, nós silenciamos. Mas você é o único que foi capaz, inclusive, de dar a cara. Temos até a forma de como serás morto. Não tens medo de morrer? E aí me perguntaram se eu não tinha medo que nem Sadraque. Sadraque, porque eram três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que levantaram-se contra o sistema babilônico. Não tens medo? Eu, medo. Se tem alguma coisa que eu mais querer para o céu, e se me adiantarem, eu vou estar com Cristo e nunca mais eu vou pôr meus pés aqui. Agora, os pastores que estão aqui não se conhecem a obra. Mas de uma coisa tenho certeza, eu não vou cair enquanto não cumprir minha missão. No nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Agora, se você desejar permanecer nas verdades, aonde tem verdade, que Deus te abençoe no poderoso nome do Senhor Jesus. Agora, se você desejar ainda se sair daqui e voltar no sistema satânico, problema é seu. Pelo menos as verdades estão sendo apresentadas para você. Não vais encontrar uma outra igreja, um outro homem de Deus, e na tua igreja que vai te trazer essas verdades. Esquece. Esquece. Tem de ser de Deus. Tem de ter intimidade, pacto, aliança verdadeira com Deus dos santos, para abrir a boca como estou abrindo aqui agora. Se não tiver aliança, se não tiver o DNA de Cristo dos céus, jamais eu abriria a minha boca. Estou falando porque eu sei a quem eu tenho crido. Aleluia. Se para muitos o problema são os erros do pastor elemento surpresa, entenda, meu querido, o único perfeito foi Cristo. Reconheço que tenho as minhas limitações, as minhas debilidades, tenho os meus erros, as minhas falhas. Isso nunca escondi. E quando esses líderes religiosos virem ter comigo, eles não precisam até investigar e buscar números do passado que está lá no meu registro. Não. Todos os meus podem, se tem uma coisa que eu não tenho preguiça para falar e trazer na cara. Pergunta os meus pecados. Nem que for para uma entrevista em direto, eu vou falar. Os meus grandes erros, os meus maiores erros, nunca cometi fora do cristianismo, sempre foi dentro do cristianismo. Por quê? Nasci aqui, cresci aqui, vou morrer no cristianismo. Como é que alguém vai viver pecado fora do cristianismo se nasceu no cristianismo? Cresceu no cristianismo? Estou ajudando já com isso até. Para não falar do vosso pastor, sim, porque o vosso pastor pecou, errou na igreja. Claro, eu queria que fosse aonde? Se nasci na igreja, cresci na igreja, vivi na igreja, minha vida toda na igreja. Se eu mentir, foi na igreja. Se eu adulterei, foi na igreja. Se eu forniquei, foi na igreja. Não há nada que eu tenha cometido de errado, de pecado, que foi fora. Sempre foi dentro. Você está entendendo? Então, quando amanhã falar o vosso pastor, sim, é dentro porque nasceu lá. Quantos de vocês pecaram e erraram fora porque nasceram fora do cristianismo? É mentira? Para vocês que não nasceram no cristianismo, o vosso erro foi fora do cristianismo. Eu nasci no cristianismo, os meus erros foram no cristianismo. Cada um errou no campo onde estava. Está entendendo? Eu errei no campo onde eu nasci, onde eu cresci. É como se fosse uma casa. Todo mundo errou na casa onde foi gerado. É ou não é? É ou não é? Os teus erros não foram cometidos na minha casa. Você não nasceu na minha casa. Os meus erros foram cometidos na casa da minha mãe, porque é lá onde nasci, onde cresci. E assim aconteceu e acontece com cada um de vocês que estão aqui. Você pode estudar. Os teus estudos não serão suficientes para te levar a alcançar os teus grandes objetivos. Entenda, ou você tem de ter aliança com Cristo, e fazer aliança com Cristo é ser inimigo do maior sistema satânico que a Terra tem vivenciado. Porque essa massa toda, essa comitiva toda, a aliança é com Satanás. Se eu perguntar para você, Jesus Nazaré, se eu perguntar para vocês o seguinte, o sistema satânico religioso, comparado com o sistema dos Illuminati, maçonaria, qual é mais pesada? Você vai dizer
Os Illuminatis, a maçonaria, meu querido, o sistema religioso satânico é mais pesado. E são eles que governam, inclusive, até a comunidade Illuminati e maçônica. A comunidade Illuminati e maçônica, na verdade, são uma peça fundamental, mas criada, levantada pelo sistema religioso. Os Illuminatis vieram depois. A maçonaria veio depois, séculos depois. Mas o sistema religioso começou faz muito tempo a governar a Terra. Amém? Há um cara que trabalha na justiça, em uma incorporação militar, policial, por aí. Esse cara se afastou de mim. Ele disse o seguinte, ele falou para a companheira dele, para a esposa dele, diz ao pastor Elemento Surpresa que eu parei de ligar, que eu me afastei simplesmente por um único motivo. E tantas verdades que o pastor Elemento Surpresa traz, que eu tenho medo que um dia venham bater a minha porta e depois me usarem para que eu venha ser a peça fundamental para entregar o pastor. Como eu não quero fazer isso? Então eu disse ao pastor que eu me afastei por esse motivo. Porque ao me consultarem, primeiro, quando eles querem ir atrás de alguém, eles buscam quem tem contato com essa pessoa. E quando eles sabem que essa pessoa que trabalha para nós tem contato, eles vêm com propostas. E ao apresentar essas propostas, se a pessoa tiver que rejeitar, eles vão ameaçando os familiares dessa pessoa. E como não quero passar por isso, eu me afastei do pastor. Disseram para mim o seguinte, durante esses dias, nos pastores que me apareceram. Se o teu problema é dinheiro, o que queres, nos fala, vamos te dar dinheiro. Se o teu problema é fama, nos fala, vamos te dar a fama que você deseja. Mas não mexa conosco. Essas religiões que estás combatendo, expondo, entenda. De forma direta falaram para mim, é mesmo o trono de Satanás. E ainda foram ousados em dizer assim, Satanás vai vencer a luta contra o teu Deus. Se o teu Deus queira se apresentar, queira nos corrigir, por que o teu Deus não vem ter conosco, em vez de falar contigo? Claro, tornaram-se cego, surdo e mudo, barriga bem grande, cabelo branco até nas axilas. Verdade na boca já não tem. Intimidade com Deus não existe. Sepulcros caiados, raças de víbora. O próprio Cristo, no livro de João 14, ele vai dizendo que eu enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele não se manifestaria para estes, para o mundo, para os fariseus, para os religiosos, para os satanistas. Ele diz, eu vou me apresentar para todo aquele que guardar os meus mandamentos, porque ele vai dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu não me manifestarei ao mundo, eu virei para vós, e eu me manifestarei no meio de vós, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra é para nós. Não é para todo mundo, não. Tivemos as manifestações. Você que bate no peito, meu pastor é homem de Deus, é homem de Deus, homem de Deus. Eu estou na igreja mais antiga, uma das igrejas mais antigas. Nós temos documento. A nossa igreja é reconhecida. E a vossa? Como não ser reconhecida se eles governam o próprio governo? As leis que saíram agora na nossa nação a respeito dos fechamentos das igrejas, você pensa que tem o dedo de quem? Ah, não, João Lourenço, vamos poupar o João Lourenço, vamos deixar o filho ali descansar. Nem tudo é João Lourenço.
Os João Lourenço é só uma peça no meio desse jogo todo. Até mesmo o MPLA, todo mundo aponta má governação, o MPLA, não é bem o MPLA. O MPLA, entenda, por mais que o MPLA queira fazer coisas boas, por mais que o MPLA queira trazer um governo positivo, existem outros que você e eu não vimos, estão nos bastidores, eles não aparecem. Quando nós nos levantamos para combater o governo do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nós estamos a combater simplesmente o que está aparecendo dentro dos nossos olhos. Aqueles que manipulam, aqueles que mandam, aqueles que têm voz na base do sistema, estes nós desconhecemos e vivem contigo no mesmo bairro. Estão combatendo quem está no palácio, mas quem está mandado está aqui embaixo. Vocês estão entendendo? Abençoado é o ventre da mulher que me gerou no nome do Senhor Jesus. Mateus, no seu capítulo 10, no seu versículo 5, começando pelo versículo 1, entenda, a pessoa de Cristo Jesus reunia diante dele quantos discípulos? 12. Cristo reuniu 12 discípulos diante dele. E Cristo vai fazendo, ou Mateus, vai fazendo citação aqui do nome de cada discípulo. A partir do seu versículo 5, após o término dos nomes mencionados, olha o que vai dizendo. Jesus enviou estes 12. E lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de quê? Da casa de Israel. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes e de graça o quê? Dai. Entenda. Expulsar os, ressuscitar os. Quando o sistema religioso se corrompe, quando a aliança que existe entre um homem de Deus para com Deus, entre uma mulher de Deus para com Deus, quando essa aliança é corrompida, essa pessoa perde o quê? A autoridade para expulsar demônios. Não estou falando que perde a autoridade para fazer teatros com pessoas supostamente endemoniadas. Outra história. Estou falando da autoridade dos céus, em nome do Senhor Jesus, para expulsar mesmo serpentes e escorpiões. Se eu sou de Cristo, se eu tenho aliança com Cristo, nesta minha aliança o poder que Cristo Jesus queira me dar, Ele vai me dar. Amém? Para expulsar demônio, pisar em serpentes, amém? Libertar endemoniados, lutar contra o sistema satânico, amém? Eu vou receber de Cristo a mesma autoridade que Cristo recebeu do Deus Pai, o todo poderoso. Mas agora entenda, quando esta aliança for quebrada entre eu e o meu Deus, sabe o que vai acontecer? Os milagres não mais estarão na minha igreja, no meu templo. Preste atenção e entenda, igreja. Você precisa entender por que na tua igreja, onde tem os mais velhos barrigudos, os milagres não tem mais. Você entendeu? Quando se quebra essa aliança entre a criatura e o Criador, entre o Criador e a criatura, porque está escrito que só o pecado é a causa dessa separação. Quando há essa quebra de aliança, de compromisso com Deus, meu querido, a igreja não terá os mesmos milagres que no ministério de Cristo existiam, fluíam. É aqui aonde o pastor, o pregador, é obrigado a ir fazer agora aliança com Satanás, a fim de ter sinais na igreja, na sua igreja, porque intimidade com Deus vivo, com Deus da sã doutrina, com Deus dos verdadeiros profetas já não existe. Agora veja, entenda, você precisa prestar atenção.
Você que entrou numa igreja e ficou lá anos sem milagre, sem cura, sem libertação. Tipo na igreja adventista. Eu já fui convidado na Adventista. Na Adventista fui convidado uma tantas vezes. Uma oração assim, uma oração nesse tom de voz. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado pela vida. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Está vendo esse tom de voz? Desse jeito. Tem sempre um enviado. Todas as vezes que fui convidado a uma igreja adventista, veio sempre um enviado que me tocou assim no ombro. E não dá para orar mais baixo, adventista, está a fazer barulho. Eu pergunto, sabe por que agora as leis, quer seja no Brasil quanto Angola, se expulsar demônio agora é crime? O sistema não quer ser combatido com o fogo que vem do Espírito Santo, do Senhor Jesus e de Jeová. Como não querem ser combatidos, então vão criando leis para impedir os homens de Deus a fazer o quê? A fazer o mesmo que Cristo fez, a exercer o mesmo poder que é liberado por Cristo para a vida dos homens de Deus. Logo, se você expulsar demônio, você é levado em tribunal e você é obrigado a fazer o quê? A pegar 2, 3, 4, 5, 10 anos de cadeia porque expulsou demônio. Eu nunca vou parar de expulsar o demônio porque o sistema religioso satânico foi lá no governo com o dedo deles, de Satanás, puseram lá, quem expulsar demônio vai ser preso. Me prendam. Quem falou para você que só ovelha só aqui fora? Na cadeia também tem ovelha. Também se dá para pregar na cadeia. No mínimo, vou me colocar numa cela, se é 3 anos de prisão, numa cela, aonde fico 3 anos sozinho, e não me coloco lá, parceiro, porque vou despregar também. E vou expulsar demônio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, não querem que eu expulse demônio? Cadeia para mim não é suficiente, meu querido. Se é para calar, cadeia não dá para o pastor de surpresa. Se é para não expulsar demônio, cadeia não dá, porque não vai fazer a mesma coisa que eu faço aqui fora. Agora, me mandar para o céu é outra história. Lá não tem demoniado. Se mandar para o céu, lá não tem quem vai expulsar demônio. Vou expulsar demônio quem no céu? Os anjos estão tudo libertos já. Os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões, começando por Jeová, todo mundo liberto. Vou libertar quem? Inclusive eu estou liberto. O que vai acontecer comigo, meu querido, é que eu estarei glorificando a Deus pelo fato de estar em casa. De estar em casa. Mas agora entenda, não existe na Terra nenhum sistema mais satânico do que o sistema religioso. Não existe. Eu falava no início, eu perguntava no início, por que a Igreja Católica adianta tanto escândalo? Nunca fecham aqui. É tanto escândalo. Quem aqui já viu a Igreja Católica fechar? É tanta pedofilia pela internet, exposto, revelado, comprovado. Mas você nunca vê a Igreja Católica ser levado ao juízo em tribunal para responder. Uma nota, um documento vindo do governo e dizer assim: a Igreja Católica na nossa nação, as portas estão encerradas. 2 anos, 1 ano, 3 anos sem culto. E depois de um tempo, a Igreja Católica voltar no ativo com outro nome, tipo o que aconteceu com a Igreja Maná. Foram fechados e quando voltou não era mais Maná, agora é o quê? Josafate. Mas a Católica, por quê? João Lourenço é pequeno próximo dos padres. O governo do MPLA é pequeno próximo do governo maquiavélico, satânico, religioso. Houve as manifestações. O teu pastor da tua Assembleia de Deus, aqueles mais velhos, não vou falar juventude, aqueles mais velhos que tem já coisa, né, calvície mais limpa que a minha. Qual mais velho? Me fala ainda um pastor, um bispo da Assembleia de Deus Pentecostal, me fala um pastor da Metodista, da IECA, me fala um pastor, um bispo da tua igreja antiga, Bom Deus, ao quadrado, etc. Me fala um pastor vosso que se levantou em defesa do povo angolano, que gravou vídeo contra o presidente ou falar do governo angolano, a defender o povo angolano. Qual? Tem. Só no sistema. E você não vê.
Ainda fica lá no coral dessas igrejas. Mas homens de Deus não têm. Vou falar para vocês o que eu vi. Se você não me segue no TikTok, vai lá, escreve no TikTok, Elementos Supra, vai aparecer vários vídeos meus. Amém? Entenda. Durante esses dias, acho que foi, se não for de quarta para quinta, foi de quinta para sexta. Mas fiz questão de tirar o vídeo. Tenho aqui no TikTok essas verdades, tem aqui muitos vídeos a falar a verdade. E uma das verdades, o Senhor Jesus me mostrou, gravei o vídeo há 2 dias, contando com o dia de hoje, está aí o vídeo, onde de forma resumida eu falo do que eu vi, do que o Senhor Jesus me mostrou nos altares das igrejas tradicionais. Pastores se transformando em cães. Igrejas, estou falando das antigas, do sistema, igrejas com panelas pretas nos altares e com fogo aceso por baixo a cozinharem carne humana. E muitos, inclusive, a comerem carne crua, carne humana. Imagina você sentado como está, com um pano preto assim, amarrado nos olhos. Eu vi isso. O Senhor Jesus mostrou multidões de igrejas diferentes. Testemunha de Jeová, Bima, igreja não sei lá quadrangular, igreja não sei lá de onde, nomes até desconhecidos. O povo sentado com um pano nos olhos e um pastor aqui em formato de demônio, vários deles até, com as mãos estendidas para o povo e a Bíblia aberta, e o povo tudo cego. E não foi uma igreja, só foram várias igrejas, inclusive as supostas igrejas de Deus assembleanas. Um povo que estava varrendo, eu vi, enquanto eles varriam, pegavam o lixo da igreja para amarrar as almas que pela primeira vez foram naquela igreja. Eu vi, isso não trouxe na gravação, mas vou falar aqui o que eu vi. Eu vi pessoas que pastores mataram, pastores sacrificaram para os seus familiares. O filho morreu, a filha morreu, mas a alma está a trabalhar na igreja que ela pôs os pés e que ela entendeu que nasceu lá. Muitas igrejas que você está vendo cheia é o filho de alguém que morreu. Não é Cristo que está enviando as ovelhas, são demônios e a alma de muitos que eles mataram. Eu já preguei aqui, eu já falei aqui a respeito de tráficos de almas. O tráfico de alma existe. O problema é que nós pastores somos limitados para conhecermos o quê? Os mistérios espirituais. Só conhecemos a letra, acabou. O cristianismo é muito mais profundo. Enquanto prego em torno daqui da igreja, tem muitos pastores revoltados, furiosos. Se Deus abrir a tua visão agora espiritual, vai ver que aqui tem muitos pastores furiosos. Eu tirei um vídeo a questionar para a igreja adventista. Eu não rebati, não refutei a doutrina adventista. Eu fiz uma pergunta aos líderes adventistas. Se são a igreja de Deus na terra, as que cumprem e vivem os mandamentos, a minha pergunta é: por que muitos adventistas, começando pela ausência de milagre? Porque se é a igreja verdadeira, então é suposto ter o quê? O levanta e anda, o morto ressuscitando, vários e vários milagres, porque Cristo disse que aquele que andar em comunhão, em conformidade à palavra dele, vai fazer o que ele fez e coisas maiores fará no seu nome. Vai lá, oração assim, incomoda. Irmão, pode parar, por favor? Está a fazer barulho. Não creia em visão, arrebatamento de sentido. Não creia que se pode ver anjo. Adventista. Eu já recebi mais de 100 adventistas. Já recebi mais de 100 adventistas. Só teve um adventista e foi mulher, uma única pessoa, que ao falar comigo, ao pedir oração pelas lutas espirituais que estava enfrentando, só teve uma que falou para mim: não cheguei de colocar os meus pés nas casas de tradições. Tirando essa pessoa, todos os adventistas que já me procuraram me disseram que puseram os pés nas casas de tradição, porque para o adventista é mais fácil pôr o pé em uma casa de tradição, receber os cortes de lâmina
o banho com raízes, com sangue, do que propriamente ir para uma outra igreja onde tem o quê? A manifestação do poder de Deus. Então eu perguntei para eles, creem na Bíblia? Está aí um vídeo, está no canal, está no TikTok. Vocês creem na Bíblia do princípio ao fim? Me respondam, líderes adventistas, sim ou não? Sim. Se for sim, vos pergunto por que os milagres não têm o mesmo Cristo Jesus que vos deu os mandamentos lá atrás, por o mesmo Deus Pai, é o mesmo Cristo que está dizendo hoje, no tempo da graça, em seu nome. Aleluia. Os milagres que ele fez e muitos outros aconteceriam. Quer casar com um homem desses lugares? Filha? Força. Quer ir para essas igrejas aonde não tem Cristo? Força. Mas pelo menos a verdade está a ser pregada para você. Amém, igreja?